Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem Era de Pérgamo. No último culto fizemos o resumo e hoje vamos fazer a leitura. Na última oportunidade em que fizemos a leitura, encerramos na página 179. E ali o irmão Brana continuava falando sobre a doutrina de Balaão. E ele diz o seguinte: isso é o que tem acontecido em cada era desde então. Deus liberta o povo, eles saem por meio do sangue, santificados pela palavra, caminham através das águas do batismo e ficam cheios do Espírito. Porém, depois de um tempo, o primeiro amor esfria. E alguém tem a ideia de que eles devem se organizar a fim de preservarem-se e fazerem um nome para si. E se organizam de novo ainda na segunda geração e algumas vezes até mesmo antes. Eles não têm mais o Espírito de Deus, apenas uma forma de adoração. Eles estão mortos. Eles se hibridizam com credos e formalismos e não há vida neles. Assim Balaão levou Israel a cometer fornicação. Você sabe que a fornicação física é o mesmíssimo espírito que se encontra na religião organizada? Eu disse que o espírito de fornicação é o espírito da organização. E todos os fornicários terão seu lugar no lago de fogo. Isso é o que Deus pensa a respeito da organização. Sim, Senhor, a prostituta e suas filhas estarão no lago de fogo. As denominações não são de Deus. Elas nunca foram e nunca serão. É um espírito errado que separa o povo de Deus em hierarquia e leigos. E é, portanto, um espírito errado que separa as pessoas das pessoas. É isso que a organização e as denominações fazem. Ao se organizarem, eles se separam da palavra de Deus e entregam-se ao adultério espiritual. Agora, note que Constantino concedeu festas especiais ao povo. Eram as antigas festas pagãs com nomes tirados da igreja. Ou, em alguns casos, ritos cristãos que foram tomados e violados com cerimônias pagãs. Ele tomou a adoração do Deus Sol e mudou para o Filho de Deus. Em vez de celebrar em 21 de dezembro, que era quando costumavam celebrar a festa ao Deus Sol, eles a avançaram para 25 de dezembro e a chamaram de aniversário do Filho de Deus. Porém, nós sabemos que ele nasceu em abril, quando surge a vida, não em dezembro. E eles tomaram a festa dedicada a Astarte e a chamaram de celebração da Páscoa, na qual o cristão deve celebrar a morte e a ressurreição do Senhor. Na verdade, era uma festa pagã dedicada a Astarte. Eles colocaram altares na igreja, introduziram imagens, eles deram ao povo o que chamaram de credo apostólico, embora não se possa encontrá-lo na Bíblia. Eles ensinaram ao povo a adoração aos antepassados, assim fazendo da Igreja Católica Romana a maior igreja espírita do mundo. Toda a ave imunda estava nesse esconderijo. E aí estão os protestantes com suas organizações fazendo a mesma coisa. Eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos, é o tópico, é a leitura. E o irmão Brana diz: ora, eu não digo que isto realmente significa que eles estivessem comendo literalmente carne sacrificada aos ídolos. Porque, embora o Concílio de Jerusalém falara contra tais coisas, Paulo não deu muita importância a isto, quando disse que os ídolos não eram nada. Era apenas uma questão de consciência, a não ser que ofendesse um irmão mais fraco e então não era permitido. Além disto, este Apocalipse tem a ver com os gentios e não com os judeus, visto que estas são igrejas gentias. Eu vejo isto na mesma luz em que vejo as palavras do Senhor. Se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o irmão Brana diz: você pode ver que comer é, na realidade, participar num sentido espiritual. Então, quando estas pessoas estavam inclinando-se a imagens, acendendo velas, aproveitando feriados pagãos, confessando seus pecados a homens, tudo o qual pertence à religião do diabo, eles estavam tendo parte com o diabo e não com o Senhor. Eles estavam em idolatria, quer admitissem, quer não. Eles podem falar o quanto quiserem que os altares e o incenso são apenas para lembrá-los das orações do Senhor, ou o que quer que achem que isto significa. E podem dizer que quando oram diante de imagens é simplesmente por questão de ênfase, e que quando confessam ao sacerdote é na realidade a Deus que o estão fazendo em seu coração. E quando dizem que o sacerdote os perdoa, é apenas que ele o está fazendo em nome do Senhor. Eles podem dizer o que queiram, porém eles estão participando da bem conhecida religião satânico-babilônica e têm se unido aos ídolos e cometido fornicação espiritual, o que significa morte. Eles estão mortos. E assim a igreja e o Estado se casaram. A igreja se uniu com os ídolos, com o poder do Estado a apoiá-los. Eles sentiram que agora o reino de Deus era vindo e a vontade de Deus fora imposta sobre a terra. Não admira que a Igreja Católica Romana não esteja esperando o retorno do Senhor Jesus. Eles não são milenaristas. Eles já têm o seu milênio aqui mesmo. O Papa está reinando agora mesmo e Deus está reinando nele. Por isso, quando ele vier, de acordo com eles, tem que ser quando os novos céus e a nova terra estejam preparados. Porém, eles estão errados. Esse Papa é o cabeça da falsa igreja e vai haver um milênio. Mas, enquanto isso estiver ocorrendo, ele não estará nele. Ele estará em algum outro lugar. Encerramos na página 180. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber nosso pastor.